Dia a todos. Então nós estamos em Efésios. Eu comecei o estudo nesta carta para os irmãos no domingo passado. Eu não gravei, lembra? Eu não tinha possibilidade de gravar. Mas agora eu vou começar gravando isto. Eu quero, com os irmãos aqui, para a gente afunilar nosso conhecimento desta carta. Tem apenas 6 capítulos. Mas é uma carta esplêndida, maravilhosa, irmãos. Se você quer sair do mundo e conhecer as alturas dos céus, leia Efésios. Porque esta carta é a carta do povo que vai habitar em lugares celestiais. Tá? É importante, irmãos, entender isto. Tá? Nós estamos na terra? Estamos. Mas na salvação em Cristo, nós já estamos no céu. Eu já mostrei isso para os irmãos. A salvação bíblica não é algo que Deus está lutando para acontecer. Deus está fazendo todo o possível para que aquilo que Ele planejou tenha resultado. Aqui no mundo a gente trabalha assim, dessa maneira. Temos um projeto e nós lutamos para ver se aquele projeto tem efeito, se nós conseguimos ou não alcançar as nossas metas, né? Com Deus não, Ele já alcançou tudo. Tudo já foi feito em Cristo Jesus. Então, queridos irmãos, nós lidamos com Deus e não com homens. Nós lidamos com uma salvação bíblica e não inventada pelos homens, né? E assim nós vamos ver a carta de Paulo aos Efésios. Tem uma outra carta que paralela a esta, que é a carta de Paulo aos Colossenses. Parecem iguais, mas não são iguais. O propósito da carta de Paulo aos Efésios é visar a igreja. Quem é esse povo chamado a noiva de Cristo? Efésios, irmãos. A ênfase é quem é ela? O que Deus fez com esse povo? Como esse povo vive aqui? Enquanto Colossenses trata dele, Efésios a noiva, Colossenses o noivo. A ênfase é Cristo em Colossenses. Tá? Então, nós queremos lembrar aqui que Efésios está tratando especialmente do nosso respeito, a respeito da igreja. É claro que lá em Colossenses trata também da igreja, nossos deveres, mas a ênfase mesmo é sobre o nosso Senhor, que é Ele. Por isso que trata de algumas espécies de heresias lá, que nós não vemos em Colossenses. Tá? É para não confundir o povo, porque a luta do diabo é para imitar Cristo. Tá? O que mais faz hoje, como sempre fez, mas hoje amontoou mais, esta luta dele, essa árdua atividade de Satanás em parecer com Cristo, para que todo mundo confunda. Efésios não. Efésios vai tratar conosco. Quem é a igreja? Quem é esse povo? Para que nós saibamos. Então, irmãos, é claro que toda a escritura é para o nosso ensino, né? Aprendemos na Bíblia. Mas esta carta aqui é tão especial, e vocês já são um povo que tem aprendido muito teologia. Eu devo abrir essa carta e entregar para vocês esse maravilhoso e profundo ensino. Tá? Talvez tem coisa aqui que vocês vão falar, pastor, mas eu não entendo. Mas vocês vão entender aos poucos, né? Determinadas coisas que a gente dá, ela parece um pouco anuviada, né? Assim,
parece assim tenebrosa, que a gente não entende muita coisa, mas nós estamos lidando com o Deus da glória, soberano, de coisas eternas, coisas que você não vê em faculdade, você não vê em escola nenhuma neste mundo, nem os eruditos, os grandes deste mundo. Para eles, tudo isso aqui é loucura, irmãos. Tá? Nós estamos aprendendo aqui. Vamos à carta, então? Eu vou lembrar a divisão da carta. Efésios divide-se em duas partes. A parte doutrinária e a parte prática. A parte doutrinária está nos 3 primeiros capítulos. Capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. A parte prática vai do capítulo 4 até o final. Então os irmãos até veem mesmo, olha a última palavra do capítulo 3. Qual é? Vocês percebem aí? É a palavra amém. Está dizendo o quê? Encerra aqui, esta parte. Vamos começar outra. Vamos pegar o que nós aprendemos e colocar em prática. É comum hoje, irmãos, eu sempre vi isso no Brasil, nas igrejas especialmente, falar de coisas práticas sem doutrinas. Não adianta, irmãos. Eu fui criado numa igreja assim. Era falado na escola dominical, tinha coisas boas, coisas práticas da vida, do crente, mas nunca houve doutrina. A doutrina, irmãos, é o coração que acelera a prática, que faz o corpo funcionar, a igreja entendendo. Se eu não der isso, a igreja fica morta. Precisa da doutrina. Então, a Bíblia é carregadíssima disso. Paulo faz isso. Ele nunca constrói a casa em cima de areia. Tá? Nós estamos aqui debaixo desse teto, tá? Cercados dessas paredes, mas tem embaixo aqui o que você não vê, o alicerce. Porque se não tivesse esse alicerce, aqui a casa, obviamente, cairia. Ela não suporta. Né? Então, irmãos, lembremos bem que a Bíblia é assim. Deus lança o fundamento para que em cima daquilo as nossas vidas sejam construídas. Isso é chamado doutrina. Não pode faltar, irmãos. Se vocês não viverem de doutrinas, a doutrina, claro, prática. Doutrina bíblica. Tá? Porque tem grupos que, quando fala de doutrina da igreja, está falando de coisa prática. Não pode usar roupa assim, não pode usar o cabelo desse jeito. Visa o externo, mas é coisa da igreja, do movimento deles ali. Não tem nada de doutrina. Doutrina é aquilo que nos ensina como foi, o que aconteceu. Então você vai ficando nesse conhecimento para que você saiba, agora eu entendi, eu posso andar. Tá? Mas você é salvo? A Bíblia fala de salvação? Fala, é doutrina. A Bíblia fala de Deus? Fala. Doutrina. De Cristo? Sim. Do Espírito Santo? Sim. Observe, irmãos, o que está acontecendo nas igrejas hoje. O que falta? Falta o alicerce. Você vê isso nas músicas cantadas. Elas não têm profundidade nenhuma. Não tem estrutura. É tudo mera repetição. Repetição, repetição. Por que eu dou ênfase tanto aos hinos antigos aqui? Porque esses hinos foram escritos por homens e mulheres que entendiam doutrina e no aspecto do viver. Eles entenderam salvação, entenderam a grandeza de Deus, por isso que eles fizeram esses hinos. Então eles têm uma infraestrutura, tá? E nós temos preguiça hoje, nós não queremos isso. Nós queremos cantar para sentir. Nós queremos levantar a mão, achando que estou gozando da presença de Deus. Queridos, vamos pisar os nossos pés numa rocha, firmar nossos passos
Na verdade, nós temos uma jornada, nós temos um caminho a seguir. Não miremos essas coisas daqui, essas fantasias religiosas da nova era. E elas entraram, infelizmente, em nossas igrejas, tá? Então vamos voltar para Deus, colocar nossa vida na rocha ali e seguir os passos que devemos seguir em nossos deveres, tá? Então já dei para os irmãos aqui a divisão, 2 partes. Nessa divisão, nós temos o seguinte, eu vou envolver os irmãos com os 3 primeiros capítulos. Primeiro, nós temos a parte mais profunda da carta, que é o capítulo 1. Tá? E aqui é importante, irmão, porque sabe qual a razão? Nós temos aquela tendência de ocupar quem sou eu. Puxa, eu quero ocupar com a minha vida aqui. Ah, eu nasci lá na Bahia, eu nasci em São Paulo, a minha família, o que eu tenho, o que eu ganho, minha família é rica ou pobre. Nós sempre estamos pensando, irmãos, nesse aspecto mundano de vida. A Bíblia não é para isso, irmãos. A Bíblia não quer nos elogiar, passar a mão na nossa cabeça e dizer, tadinho dele. A Bíblia não faz isso. A Bíblia se ocupa com a glória de Deus. Tá? Então, se você não mirar a Bíblia assim, você vai se perder. Porque a Bíblia ocupa-se com o Deus da Bíblia, que é Ele. E nós, queridos irmãos, devemos olhar para Deus e não para as nossas necessidades aqui. Se nós tirarmos os olhos das nossas necessidades e olharmos para o Deus da Bíblia, nós vamos pisar firme numa vida madura, compreensiva, para viver. Teremos sabedoria. Eu tenho falado várias vezes, se eu tiro os olhos da Bíblia, se eu tiro os olhos do Deus da Bíblia, eu vou ver ao meu redor vaidade, ilusão. E eu vou ficar cheio de soberba. Ah, eu estou contente. Calma. Deus quer abrir nossos olhos, irmãos, para ver como é que a vida funciona do ponto de vista de Deus e não do nosso ponto de vista. Tá? Nós precisamos sair dessa atmosfera mundana, especialmente agora, quando a nova era se propagou e entrou nas igrejas, com aquele pensamento mundanista, humanista. E entrou mesmo em nossas igrejas. Nós vemos isso na música, nas mensagens, como o povo hoje é idólatra ainda muito mais, até dentro das igrejas, adorando o homem. Voltemos para o Deus, para a glória dele. E aqui está em Efésios, no capítulo 1. Então vamos à divisão? Os irmãos vão perceber que Deus se ocupa aqui em mostrar quem eu sou, de onde eu vim, por que você é crente, quem começou isso, qual é a nossa história. Tá? Se você olhar para a sua vida, naturalmente, pode dizer, quem é a minha vida? Quem sou eu? Olha a minha família, quando foi que eu nasci, o que eu quero na vida, com quem vou casar, com quem vou viver, quantos filhos terei, o que eu quero ganhar. Nós naturalmente nos ocupamos com isso, irmãos. E sempre é a tendência de Satanás nos envolver com essas coisas. Veja a carta de Paulo aos Coríntios. Tá? Dentro da igreja, havia esse processo que terminou envolvendo a igreja em coisas naturais. De repente a igreja estava dividida. Como começou? Quando começou? Eu não sei. A igreja tinha 3 grupos, ou 4. O grupo de Paulo, o grupo de Apolo, o grupo de Pedro e o grupo de Cristo. 4. Logo a igreja perdeu a visão da verdade. Foi por isso que no começo Paulo bateu a tecla ali, bateu mesmo.
dizendo, quando eu estive entre vocês, eu não fiquei pregando para me mostrar que eu sou culto, que eu sei hebraico, que eu sei grego, que eu sei isso. Não, ele deu uma mensagem simples, a mensagem da cruz. Isso envolveu a igreja, era para envolver. Tira os olhos de Paulo, tira os olhos de Apolo, tira os olhos de Pedro, tira os olhos de Davi Sena, olhe para a cruz. Foi dali que a vida de vocês começou, da cruz. Olha a carta aos Gálatas, irmãos. O que estava acontecendo com aquelas igrejas? Não era uma só igreja, eram várias igrejas que tinham ali. O que acontecia? Um grupo de judaizantes judeus, né, passou a ensinar as igrejas que eles tinham que voltar para a lei. Tinha que obedecer à lei de Moisés, guardar o sábado, não comer carne de porco e outros detalhes das práticas judaicas. Não tinha nada a ver. O que Paulo falou? Paulo falou, isso é outro evangelho. E quem prega outro evangelho é maldito. Eu fico preocupado com isso, irmãos. Porque se nós pregarmos outro evangelho, é coisa de maldito. Ele diz até um anjo. Se entrar um anjo aqui e pregar o outro evangelho, ele é um maldito. Paulo não brinca não, irmãos. A gente vê essa maldição na vida de muitos que estão pregando um falso evangelho hoje. Então Paulo lá, ele disse, o que aconteceu com vocês? Vocês foram enfeitiçados? Vocês tiraram os olhos da cruz, daquele que veio ao mundo e foi pendurado na cruz para morrer e salvar vocês. Foi isso? Os irmãos percebem o que aconteceu? Então, queridos irmãos, ao invés de nos envolver com isso daqui, que vamos dizer assim, são as armadilhas, eu coloco no plural porque são muitas armadilhas criadas hoje. Eles preparam para nos derrubar, tirar os olhos do nosso Deus. Quem é Deus o Pai? Quem é Deus o Filho? Quem é Deus o Espírito? Queridos irmãos, nossos olhos devem sair do mundo e fitarmos essa divindade gloriosa. Os irmãos percebem que a tendência da época é tirar os olhos. O que você está vendo? Eu estou tentando achar na Bíblia, tira os olhos da Bíblia. Olha que tem esse ensino aqui, esse ensino, tira os olhos da Bíblia. Nós não podemos tirar. Olhemos para Deus. Quem é esse Deus? Olhemos a criação, claro, você vai ver que tudo veio dele. Então, se tem algo que nos motiva, deve nos motivar a compreender, é o nosso Deus. Eu já falei para os irmãos. Você vai na igreja católica, a motivação é quem? Maria. Não é a divindade. Não é conhecer Cristo. Eles colocam Maria e Jesus. Em todos os detalhes, o mundo é assim. Mundo. Dá uma olhada, irmãos. Em toda teologia herética, todo ensino herético que entrou nesta ou naquela igreja, tem um foco diferente. Às vezes está olhando o pastor, eu estou dando aula agora de seitas, e é observável que as seitas tiveram começo com alguém, com uma mulher, ou com um homem, que teve uma visão, alguma coisa assim, dali começou a seita. Dá uma olhadinha nos testemunhos de Jeová. Tudo mentira. Eles falam de Jeová. Mas quem é o Jeová? É o diabo, o Jeová deles. É o diabo, claramente. Então, como Satanás dobra a gente, né? Ele pega a direção do nosso carro e ele vai dirigindo, vai guiando para onde ele quiser. Então, Efésios capítulo 1 é para mostrar quem é esse Deus. Quem é Ele? Então, nós temos
3 pessoas na divindade: Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles aparecem aqui? Claro. Não vai falar no começo quem somos nós. Mas quem é Deus? Quem comanda isto? Então nós acreditamos num Deus triuno. 3 pessoas e um só Deus. E aí que nós estabelecemos a vida. Tá? Toda a luta do diabo em toda a história da igreja foi para dizer que Deus não é Deus. Olha como criou, como surgiu as Testemunhas de Jeová. Uma divindade que não tem na Bíblia. Nós temos uma divindade. E há uma organização perfeita nesse trabalho da nossa salvação, porque nós vemos isso do versículo 3 até o versículo 14. Lembra que eu falei para os irmãos? Quando entrarmos no capítulo 1, nós veremos isto. Tá bom? Então vamos lá. A partir do versículo 15, Paulo ora. Ele ora para que nós entendamos isto, irmãos. Como foi que Deus me salvou? Por que Ele me escolheu? E como foi que Ele fez para nos tirar do pecado e da morte? Queridos irmãos, a teologia da salvação hoje é tão absurda, é tão, vamos dizer assim, barata, tão feia, tão pequena, que nós só vemos mundanismo. O povo hoje não entende o que é salvação bíblica. Por quê? Nós passamos anos e anos lidando com a doutrina humanista, de que o homem é livre, de que Deus respeita o livre-arbítrio do homem, que o homem tem uma certa participação. Olha, tudo mentira, irmãos. Como eu falei para vocês, olhe para Deus, não olhe para o homem. O que foi que Deus fez? E tudo está fixado em Cristo. Tá? Nós vamos ver do versículo 15 em diante. Vamos para o capítulo 2. Eu estou dando apenas a organização maravilhosa, perfeita desta carta, tá? No capítulo 2, agora ele vai nos envolver. De que maneira? Ele vai quebrar nosso orgulho. Ele vai dizer, quem era eu? Quem era Aparecida? Quem era o José? Quem era Maria? Quem é o Antônio? Todos crentes. Ah, nós somos crentes. Hoje fala muito da eleição, né? Puxa vida. Ah, Deus me escolheu, Deus me escolheu, Deus me escolheu. Se gloriam na eleição. Quem eu era? É a famosa doutrina da depravação total. Total. Você quer ver depravação? Olha o morto. Por mais que eu amasse a minha esposa, o corpo dela morto não se veria. Porque morte significa corrupção. Não tem vida na morte. Não é verdade? Quando a pessoa está morta, o corpo dela vai decompondo. Tem que ser posto no sepulcro. Foi assim que nós fizemos. Por mais que amássemos eu, minha esposa, meus filhos, a mamãe, o corpo dela foi para o sepulcro. Por quê? Passou para a chamada corrupção física. Tá? O homem no pecado é a mesma coisa, irmãos. Nós sempre estamos procurando alguma coisa boa nele, mas ele é morto. E é isso que Deus vai tratar aqui. Versículo 1 do capítulo 2. Ele vos deu vida estando vós quase vivos? Meio morto e meio vida? Não. Mortos. E como foi? O que ele fez? Aí ele vai dizer para nós, lembra, vocês estavam parecendo vivos, mas não eram mortos. Quem operava em vocês era o pai da mentira, o espírito que opera nos filhos da desobediência. Aí ele pega esses que eram mortos,
que se tornaram vivos pela misericórdia de Deus, postos em Cristo, e foram elevados à glória. Impressionante. O povo salvo, irmãos, já está no céu. Eu falei isso para vocês no domingo passado. O povo salvo já está na glória, já reina lá. Então os irmãos perceberam que a doutrina de que o crente perde a salvação não é bíblica? Não é, porque tudo Deus já fez. Se você é um crente em Cristo, se você confessa que é isso, se você ama Jesus, você ama a palavra, ama viver para a glória de Deus, ama o povo de Deus, o homem ou mulher de oração, da palavra, vive em santidade, em pureza, você é crente e você já está lá. Lembra bem, tudo em Cristo é o que nós vamos ver em Efésios. Vamos adiante. E aí, irmãos, ele vai para a segunda parte do capítulo 2. Agora ele vai tratar do aspecto social. Tá? Quem nós éramos? Nesse capítulo 2 aqui, nessa segunda parte, irmãos, é interessante, porque você vai lembrar, eu não sei aqui quantos dos irmãos já leram o Velho Testamento todo. O Velho Testamento, entra no Novo Testamento e vai até a cruz. Tá? Chega até a cruz. Coloca o ponto ali. Fala da lei. Com quem Deus estava conversando. Com quem Jesus conversa. Ele conversa com os judeus. É o povo do Velho Testamento. Se você ler o Velho Testamento sem entender que Deus está lidando com um povo, chamado povo de Israel, você não vai compreender a Bíblia. Até ali era uma nação. Tá? Quem queria conhecer o Deus de Israel se tornava um judeu. Tá? Entrava no meio dessa nação, que era ali que tinha os costumes, adoração, profetas, sacerdotes. Nós temos na mão aí, irmãos, lembre bem, um livro judeu. A Bíblia é um livro de linguagem judia. Um povo judeu. Jesus era judeu, como homem era. Paulo, Pedro, Tiago, João, Elias, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Davi, Josué, Moisés, eram todos judeus. Está vendo? Agora, irmãos, o que acontece? Quando Cristo veio, o que ele fez? Na cruz, ele empurrou essa barreira que tinha. E abriu o evangelho para judeu e para gentio. Está vendo? É isso que ele trata aqui do capítulo 2, versículos 11 em diante. Então ele pega agora, ele entra no Brasil, ele entra nos Estados Unidos, ele entra no Japão, ele entra na China, para pegar pessoas do mundo inteiro e unir com os judeus e formar um corpo só. É isso que Cristo trata em João 17, formando um só rebanho e um só pastor. Ele trata sobre isso. Vamos para o capítulo 3. No capítulo 3, Paulo fala dele. Dele como? Ele está se glorificando? Não. Ele está falando que Deus escolheu Paulo, o apóstolo, aos gentios. Tá? Para todos os gentios. Apesar que Paulo era judeu, conhecedor profundo das coisas judaicas, e amava aquele povo, Paulo liga o evangelho aos judeus. A pregação aos gentios, a pregação do evangelho aos gentios. É ele. Ele diz que Deus pegou os mistérios que ninguém sabia no Velho Testamento e passou para ele. De que Deus estava formando um povo só chamado a igreja. Foi dado a ele. É chamado mistério. Mistério é coisa que ninguém sabia
mas que foi revelado. Revelado a quem? A Paulo, e ele passa para nós. Está vendo? Agora vamos para a segunda divisão. Ele vai falar de coisa prática. Olha como ele começa no capítulo 4. Com que palavra? Com que verbo? Rogo-vos. Ele sempre faz isso. Em Romanos ele faz isso quando ele entra na parte prática. Ele diz, rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus. E aqui ele entra na parte prática, dizendo aos crentes, rogo-vos, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis. Os irmãos vão perceber agora que o verbo andar aparece. Eu estava morto, fui salvo, fui erguido para andar. Está vendo? Toda pessoa viva prova que é viva, porque ele anda. Ele tem um caminho a seguir. Tá? Quando Deus tirou Israel do Egito, falou, vamos andar. Não é para ficar parado, não. Pega aí a sua mala, pega a sua, nós usamos a expressão da Bahia, a sua trouxa, e coloca no ombro e vamos andar. Tem um caminho até a chegada lá em Canaã. Os irmãos percebem? Aqui é a mesma coisa, irmãos. Vocês são crentes? Vocês entenderam? Entenderam o que Deus fez por vocês? Vocês são privilegiados? Vocês são milionários dos céus? Agora andem. Andem. Tá? Ele vai falar de prática. Andar na Bíblia é prática. Como é o meu procedimento. Tá? Senão você é morto. Deus não é Deus de morto. Ande, pratique, faça. Eu e Gessé Virgínia fomos ontem lá na igreja de Luiz Antônio e ouvimos a mensagem, basicamente um estudo bíblico dado pelo preletor sobre dízimo e ofertas. Como ele foi claro nos detalhes de que Deus na Bíblia dá ordem. E eu posso acrescentar ao que ele falou sobre a fé. Bíblia, Deus dá ordem. É para levantar domingo de manhã e vir na igreja? Deus ordena, vá, faça. E quando eu faço, ele dá poder. Quando eu tomo iniciativa, ele dá poder. Impressionante. E me dá alegria também. Ao invés de ficar em casa, se eu ficar lá, a minha vida vai ficar frustrada. Eu não vim na igreja, não cumpri meu dever. Era isso que ele queria dizer, aquele preletor. Você dá. A Bíblia manda dar o dízimo. Ordem. Oferta, ordem. Trazei todos os dízimos, é ordem. Oferta. Também. Vós me roubais no dízimos e nas ofertas. Deus está dando ordem, irmãos, para fazer. Está vendo? Então, queridos, na Bíblia é assim, andem. Andem como crentes. Vocês entenderam a mensagem que foi dada? Sim. Então ele vai falar sobre esse corpo. A igreja é um corpo só. A igreja não é dividida, irmãos. É um corpo, funciona exatamente como um corpo. Essa ideia fantasiosa, perigosa, mortal, de que eu posso ser a igreja na minha casa, não ter compromisso com uma igreja, com um pastor que está ali na frente orando por você, pregando, ensinando. Isso não é bíblico. Isso é do diabo. Tá? A igreja é importante? É. Eu estar reunido com os irmãos é importante? É uma ordem de Deus. Tem ali a organização que Deus fez. Então ele vai tratar sobre isto, irmãos, um só corpo. Aí ele trata do versículo 7 até o versículo 16 dos dons especiais. Tem na Bíblia os dons chamados dons especiais. Quais são?
ser um pastor, um profeta, um apóstolo, tá? São os dons que Deus deu à igreja. Então, ser um pastor, irmãos, cuidar de um rebanho, não é brincadeira. Paulo disse, foi dom que Deus deu. Eu tenho o dom de profeta, sou um pregador. É dom que Deus deu, não deu para todo mundo, irmãos. Foi para alguns aqui, outros ali. Pastorear um rebanho, administrar uma igreja, não é brincadeira. É um dom dado por Deus. Paulo trata sobre isso aqui. É isso que os batistas sempre creram. Nós sempre cremos nisso, irmãos. Tá? Tem o dom de apóstolo, nós vamos ver isso, tudo. Para que os irmãos compreendam essas coisas. Tá? Aí, a partir do versículo 17, ele passa a falar, versículo 1, capítulo 4, andai, digno da vossa vocação. Está vendo? Quem é Jessé? Jessé foi chamado, é um crente, ande digno da sua vocação. Você foi chamado para andar. Não tem lugar para ficar parado. Eu vou quando eu quiser, eu faço o que eu quiser. Não tem isso na Bíblia, irmãos. Nós temos um Senhor, e quem dá ordem é Ele. É o Senhor quem dá ordem à igreja. Ele é o cabeça. Você não é regido pela cabeça sua? O que você pensa, faz a mão funcionar. Você viu o problema do Alzheimer? Diz que vai desligando algumas coisas lá em cima na cabeça, e a pessoa vai ficando esquecida, vai perdendo o controle até morrer. A igreja tem um cabeça, não tem Alzheimer na cabeça da igreja, que é Cristo. Não tem isso, irmãos. Não há desligar dos neurônios, não. A igreja de Cristo deve proceder como deve, com cada um cumprindo o seu dever. Isso é chamado vocação. Outro detalhe aqui, a partir do versículo 17, ele diz, não andeis, vem negativamente, não andeis como andam os gentios. E aí ele fala, saia do modo que o mundo anda. Não pense como o mundo. Saia. O mundo gosta disso, gosta daquilo, vai buscar suas paixões. Deixa o mundo. Saia de lá. É impressionante, né? Não está dizendo para sair da companhia. Você tem parentes, você tem pessoas ao seu redor, amigos. Não significa isso. Faz do modo de andar do mundo. Como é que eles andam? Vocês podem notar que é uma diferença. A nossa irmã aqui, ela sempre fala, olha, eu vejo como é que esse povo, meus vizinhos, vivem. Então eu sou diferente. Eles não gostam disso. Está vendo? É assim, queridos irmãos. Eu tenho vizinhos, eles têm um comportamento completamente diferente. Eu não vou andar como eles. Né? Quando minha esposa faleceu, um vizinho meu que é amigo meu, ele falou, eu conversei com minha esposa para a gente pegar o seu Davi e dar uma saída com ele, passear com a gente, mas é o estilo de vida deles. Ele mesmo falou, o estilo de vocês é diferente. Eu não vou atrás de que para me alegrar, tirar a ausência, a saudade da minha esposa. Né? Nós tememos a Deus. Os irmãos percebem? Paulo vai tratar sobre isso aqui. Tá? Então ele vai lidando com o corpo. Quem era você? Você era mentiroso? Pare de mentir. Você ficava irado, com raiva, ofendia? Pare com isso. Você pertence a um corpo. Os irmãos percebem como a igreja é um corpo? Se eu ferir meu dedo aqui, a outra mão chega, porque todo o corpo sente a dor, a saída de sangue, e procuramos dar um jeito de cicatrizar aquilo. Eu me lembro quando estava trabalhando aqui uma vez, eu bati o martelo no meu dedo, meu Deus, eu fiquei uns 2 dias, aquela primeira noite, eu passei a noite sem dormir,
tremendo o meu dedo, que juntou sangue ali, né? Naquele local. Era muita dor. Olha como o corpo de Cristo funciona, irmãos. Se eu não participar da igreja, como crente, eu não entendi da vocação. Não entendi. Não foi dado. No capítulo 5, ele passa a mostrar como a igreja deve comportar, irmãos, lá dentro. Como é que você funciona aqui na igreja? Porque o modo seu de viver dentro da igreja vai mostrar quem você é lá fora. Eu vou enfatizar isso, irmãos. Hoje eu tenho falado muito sobre família, sobre o casal, como viver. Mas sabe, isso aqui não é um bem em si mesmo. A igreja não dá ênfase à família. A igreja, Deus dá ênfase à unidade da igreja. Tá? Porque nem todos na igreja são casados. Tem viúvas, tem pessoas que às vezes são separadas. A Bíblia não é contra o matrimônio. Ela apenas não enfatiza. E quando ela fala de família, ela está falando então como você deve ser humilde dentro da igreja, submeter uns aos outros, honrar as pessoas que estão. E esse procedimento deve passar para a família. Como é que você é como esposa? Como marido? Como filho? Como um pai? Como empregado lá fora? Como um patrão lá fora? Está vendo como começa dentro da igreja? Como é o seu procedimento uns com os outros dentro da igreja? Com o seu pastor, você honra ele? Respeita ele? Está vendo como está diferente hoje, irmãos? Cada um segue o seu próprio rumo. Tá? O leme da vida é o seu nariz. Está vendo? Então, irmãos, é isso que Paulo trata no capítulo 5. E quando ele entra, no final, no capítulo 6, o que é que ele faz? Agora, vocês que são lá do céu, que estão em Cristo lá, vocês têm guerra aqui. Opa! Ao invés de terminar, vamos fazer um piquenique? Vamos sair? Vamos descansar lá à beira de um lago, alguma coisa? Não. Paulo convoca todo mundo para a guerra. E a guerra não é contra os comunistas. Não é contra o ladrão e salteador. Nossa guerra é contra o diabo. Contra as hostes que eu não vejo. Contra espíritos que dominam este mundo. Contra demônios, poderes das trevas. Os irmãos devem saber que o que está acontecendo no Brasil é uma luta que você não vê por detrás. É por isso que a igreja deve orar. Tá? Se você quer ir a Brasília, participar, pode ir. Mas lá saiba que a sua luta maior é contra as hostes do mal. Satanás não quer tomar apenas o Brasil para si, matar os crentes, fechar as igrejas, fazer o povo sofrer. Ele quer tomar os céus. Ele quer destronizar Deus. É uma luta intensa. A inveja e as motivações sanguinárias dele chegam até lá no alto. Ele quer entrar aonde a igreja vai morar. Está vendo, irmãos? E aí está a carta de Paulo aos Efésios. Vendo? Então, pensando nisso, irmãos, com essa mentalidade santa, é que nós vamos estudar esta carta. Agora eu quero encerrar. Eu vou dar uns 5 minutos só aqui e lembrar, se você não é crente, você não vai entender Efésios. Você vai entender a letra, mas não o espírito, tá? Você não vai ter motivação no interior para alegrar com uma carta desta.
né? A gente alegra tanto com as coisas daqui da vida, né? Mas escute, como é que você pode alegrar com coisas espirituais? É se você for um homem ou uma mulher e que habita o Espírito de Deus. Lembra que Paulo falou, Jesus falou aos judeus no capítulo 5 de João, que eles eram todos religiosos, irmãos. Eles frequentavam a religião judaica. Eles liam Moisés todo final de semana, todo santo sábado. Eles estavam lá com o Velho Testamento, o rolo de Moisés lá, né? Eles abriam e liam. Mas eles não eram crentes. Jesus falou, vocês entendem a letra. Vocês não entendem o espírito da letra. Ele disse, é isso que é a verdade. Então, quando Jesus abria a boca para falar, eles ficavam com raiva. Queriam jogar pedra em Jesus. Vocês não entendem. Lembra que eles queriam matar Jesus? Lá em Nazaré? Chegaram a pegar o Senhor, subir no monte lá e jogar lá de cima para baixo. Para Jesus ser estraçalhado lá embaixo. É isso, queridos irmãos. Eles entendiam a letra, mas não o espírito. Às vezes você vem na igreja, você vê uma igreja lotada, e o povo gosta da letra. Mas é o espírito que é importante. Tá? Eu lembro aquilo que aquele escritor de um livro que eu tenho falou. Deus não vai meramente à mente da pessoa. Tem muitas pessoas intelectuais que aprendem facilmente a coisa. Eu já lidei com muitos assim. Eles compreendem doutrina, compreendem da eleição, compreendem da divindade, mas não chegou na consciência dele. Deus não mexeu com a consciência. Deus leva a luz ao recôndito da alma. É isso que Davi concluiu lá no Salmo 51. Deus quer a verdade no íntimo. Então, se você não conheceu o Senhor, o que escreveu, o autor de Efésios, você não vai compreender isto. Mas se você é um crente, você vai saltar de alegria. Você vai querer entrar aqui como se entra sabedor de tudo numa faculdade. Essas lições eu conheço. Eu quero me formar nisto. Eu quero ser um valente do Senhor, conhecendo isso na minha vida. Que Deus pegue a sua palavra e aplique em nossos corações.